Shalom, queridos, graças e paz. Estamos aqui fazendo essa gravação. Sabemos que estamos passando por um momento difícil, né? Estamos sentindo falta de vocês, nossos meninos, nossos adolescentes. Mas, pelas circunstâncias, é assim que nós temos que fazer e Deus vai nos abençoar da mesma maneira. Então, feche seus olhos aí onde você está. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por estar nos guardando, nos cuidando. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale conosco através dessa palavra que será ministrada hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, que o Senhor nos cubra com teu sangue do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês, adolescentes que estão nos assistindo, vocês pais, vocês jovens, todos vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. Que o Senhor fale com vocês nesse momento. Amém? Amém. Shalom, adolescentes, jovens, crianças. Eu sou a Emily. Juntamente com o Derlei, somos líderes da rede de adolescentes. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a jumenta de Balaão. Talvez nem todos conheçam essa história, mas ela é bem interessante, ela retrata bastante coisa. E a gente vai estar lendo essa passagem toda para vocês entenderem como que aconteceu essa história. Amém? Então eu quero que vocês prestem atenção. Se vocês têm a Bíblia aí, eu quero que vocês abrem em Números 22, do 1 ao 30. Vai ser a primeira parte que eu vou estar lendo, ok, queridos? Abram as suas Bíblias aí e me acompanhem. Os israelitas partiram e acompanharam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Isaque tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Mídian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim no pasto. Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabes, naquela época, enviou mensageiro para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, e em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra eles, pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-los da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então, o rei Balaque, ele foi atrás de Balaão, né, em busca porque ele conhecia Balaão, ele sabia que Balaão era um profeta do Senhor. Então, ele foi buscar essa ajuda, porque eles estavam com medo dos israelitas. Então ele falou assim, vou lá pedir uma ajudinha, né? Se ele amaldiçoar o povo israelita, talvez eles não nos derrote, né? Não acabe com as nossas coisas. Então foi isso que ele fez, ele mandou líderes para entrar em contato com Balaão. E aqui em continuação, lá no 7, diz assim: os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são estes homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, o rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra eles. Talvez eu tenha condições de derrotá-los e de expulsá-los. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque este povo é abençoado. Então Deus deu a instrução logo na primeira noite, né? Falou: não, eu não quero que você vá, né? Porque este povo é povo de Deus. Então como que um profeta do Senhor iria amaldiçoar o povo de Deus? Não tinha como. Então Deus negou isso para ele, né? Então na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Então, assim que Deus já deu a resposta para ele, no outro dia ele foi e comunicou os líderes de Moabe, que era da terra de onde eles estavam vindo, que ele não iria fazer isso, porque o Senhor não havia autorizado. Então, os líderes moabitas voltaram para Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se de acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram
a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Então Balaque, a princípio, ele não aceita quando Balaão recusou ele pela primeira vez. Então, o que ele teve na cabeça? Então talvez se eu enviar líderes melhores, pessoas com mais importância aqui para o meu reino, se eu levar mais riquezas, mais favores, talvez Balaão resolva, né, o meu problema. Então ele foi lá, de novo, e mandou mais outros líderes importantes da terra dele, né, e entraram em contato com Balaão. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de pratas, de ouro, e não poderia fazer alguma coisa grande, ou poderia fazer alguma coisa grande e que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Então, de cara, ele já disse não, que não iria fazer, porque o Deus dele disse que não, e que não adiantava levar outras riquezas ou mais riquezas, que ele não iria aceitar. Porém, eu acho que ele deu uma balanceada ali. Quando ele viu a quantidade de coisas que talvez ele estaria ganhando, né, ele resolveu pensar. Aí ele falou pro pessoal: não, dorme mais uma noite aí que eu vou consultar o meu Deus novamente. Então, mesmo Balaão sabendo que Deus não havia aceitado, eu acho que lá no fundo ele deu uma balanceada, tipo, eu acho que, né, é muita riqueza, é muita coisa, quem sabe Deus não autoriza agora. Então ele foi fazer esse teste de novo, né? E naquela noite Deus veio a Balaão. Ele disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a vocês. Né? Então Deus autorizou a ida dele. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. A jumenta levantou-se pela manhã, pôs-se a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. Né? O que a gente já pode aprender até aqui? Quando Deus nos manda alguma coisa, a gente tem que obedecer, né? Às vezes, o que acontece, né, nas escolas? Vamos colar nessa prova. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou algum colega seu fala assim: não, sai de casa hoje. Mas minha mãe não deixa. Não, mas vamos, é rapidinho. Né? Às vezes a gente não, de primeira mão a gente até recusa, né? Igual o Balaão fez aqui. Na hora que os líderes voltaram, ele recusou, porque ele sabia que era errado, né? Deus já havia respondido ele. Tem certas coisas que a gente também sabe que é errado, né? Colar numa prova é errado? Sim, bem errado. Desobedecer os pais é errado? Muito errado também, né? E entre outras muitas coisas que vocês não devem fazer, né? E mesmo a gente sabendo que é errado, às vezes a gente não se contenta e faz, e erra. E Balaão estava nessa situação. Ele foi, consultou Deus novamente, mesmo sabendo da resposta do Senhor, e Deus ficou tão irado com ele, né? Às vezes você pode perguntar: mas por que Deus deixou ele ir lá amaldiçoar o povo de Deus, né? Que eram os israelitas. Mas é porque Deus ficou muito irado com isso, né? Ele falou assim: meu Deus, mas eu já não disse para Balaão que não é para ir? E ele está me consultando de novo. Aí, como Deus já havia se irritado, ele falou: não, então vai, mas faça o que eu te disser. E liberou ele para ir. Então, no outro dia pela manhã, ele acordou, pegou sua jumenta e entrou na estrada. Só que a ira de Deus desceu. Acho que ele deve ter falado: eu não acredito que Balaão vai mesmo, né? Mesmo sabendo da minha resposta. Aí Deus achou um jeito de intervir, né? Na nossa vida não é de outra forma, né? Talvez quem são as jumentas que Deus coloca na nossa vida, né? O que nos impede de fazer algo errado? Às vezes é a mãe que diz tanto não. Ontem eu estava assistindo um filme com o Derley, né, que era O Dia do Sim. Eu não lembro corretamente o nome do filme, né, mas bem interessante, que os filhos colocam como se os pais fossem pessoas ruins dentro de casa, porque fica falando muito não. Você não pode fazer essas coisas perigosas, você não pode ir em lugares que você não deve ir porque você não tem idade, você não deve fazer certas coisas. E as crianças acham ruim nesse filme, né? Mas daí eles fazem a sugestão do dia do sim, mas no final do filme eles percebem que os pais fazem isso para o bem deles, porque é necessário, né? E aqui Deus enviou algo para impedir Balaão de fazer essas coisas erradas. E aqui a gente vai estar lendo para vocês o que aconteceu no meio do caminho, né? Então se acendeu-se a ira do Senhor. Então ele enviou um anjo que pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empurrando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo, né? Então os 2 líderes de Moabe foram na frente e Balaão foi atrás, seguindo ele para ir para a cidade de Moabe.
e um anjo apareceu no meio do caminho. E a jumenta viu esse anjo. E ela desviou do caminho, saiu correndo, porque era um anjo com uma espada. Então, logo que ela viu um anjo, imagina, né? Ela saiu correndo e se desviou do caminho, foi para o campo. Então, Balaão, bem irado com a jumenta, bateu na jumenta e fez ela voltar para o caminho, né? Mas Deus não se cansou, ele tentou de novo. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre duas vinhas, com muros de dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Então, pela segunda vez, o anjo apareceu. Aí ele apareceu em um local diferente, apareceu em um lugar estreito. Aí a jumenta não teve o que fazer, ela não deu. Então o que ela fez? Ela acabou apertando o pé de Balaão no muro. Isso deixou Balaão muito estressado. Imagina, aí você pode estar perguntando, nossa, mas Balaão não estava vendo o anjo? Só a jumenta? Sim, querido, só a jumenta estava vendo o anjo. Sabe por quê? Porque quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente faz as coisas erradas, a gente não vê as coisas de Deus, ou seja, a gente não vê as coisas certas. Parece que os nossos olhos se cegam, né, para as coisas erradas. E foi isso que aconteceu com Balaão. Ele não estava vendo o anjo, só a jumenta. Por isso que ela estava fazendo isso com ele, né? Então ela se encostou no muro e apertou o pé de Balaão. E por isso ele bateu nela novamente. Então ele bateu na jumenta de novo, né? Então o anjo do Senhor foi diante e se colocou-se num lugar estreito onde não havia espaço para desviar-se. Então novamente, pela terceira vez, o anjo apareceu. Então, e nesse local, a jumenta não tinha nem como ir para a direita nem para a esquerda, ela realmente estava em lugar estreito. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Então, nesse momento, provavelmente ele derrubou Balaão, né? E ficou-se debaixo de Balaão, porque ele estava com medo. Imagina se deparar com um anjo, que deve ser muito grande, com uma espada. Então, ele ficou assustado e se deitou debaixo de Balaão. Então se acendeu-se uma ira em Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse a Balaão. Então estava tão feio a coisa, né? Ele estava batendo na jumenta já pela terceira vez porque ele não via o anjo, né? Ou seja, ele não estava vendo o erro que ele estava cometendo e não deixava ele permitir ver as coisas de Deus. Então ele bate de novo na jumenta e daí Deus libera a voz da jumenta. Você já pensou nisso? Se fosse a gente? De repente o cachorro falasse, o passarinho falasse, o cavalo falasse, ou a jumenta mesmo, né, que era o que Balaão tinha na época. Imagina a gente se deparar com uma cena dessa, eu acho que a gente acharia muito estranho, não é mesmo? Mas Deus teve que usar alguma coisa. A Bíblia não fala que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e foi isso que aconteceu. Uma jumenta falou. Deus é realmente extraordinário. E ele usou a vida de uma jumenta para edificar a vida de um profeta. E ela pega e fala, né? Ela conversa com Balaão. Que foi que eu fiz para você? Para você me bater 3 vezes? Isso foi o que a jumenta disse para Balaão. Balaão respondeu à jumenta. Você me fez de tolo. Quem dera se eu tivesse uma espada na mão e eu a mataria agora mesmo. Né? Então ele ainda ousou de ir ainda para cima da jumenta, porque na verdade ele não estava entendendo, porque ele não viu o anjo, só a jumenta. Então, até o momento, ele não entendia o que estava acontecendo, né? E a jumenta disse a Balaão, não sou só a jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Então, ela questionou Balaão, tipo, quando que eu fiz isso com você? Será que em nenhum momento você desconfiou que alguma coisa errada estava acontecendo? Né? Assim acontece com as nossas vidas. Às vezes a gente faz uma coisa errada e tudo começa a dar errado na nossa vida, por causa de um erro. Às vezes você cola em uma prova até se dá bem, mas nas outras coisas você se dá super mal e acaba reprovando na matéria, né? Ou às vezes você desobedece ou esconde algumas coisas dos seus pais e na primeira vez dá certo, não dá? Mas depois começa a dar tudo errado, nada dá certo mais no seu dia, né? Às vezes você não vai bem na escola, não vai bem no seu dia a dia. Às vezes você quer muito uma coisa e seus pais não te dão porque você desobedeceu ele no outro dia, né? Então tudo que a gente planta, a gente colhe um dia. Não disse, e ele respondeu, né? Balaão respondeu a pergunta dela, não, disse ele, né? Que tipo, a jumenta nunca realmente tinha feito isso com ele. E ele reconheceu. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empurrando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto na terra. Aí que Balaão foi ver o anjo do Senhor, né? Até então só a jumenta havia visto. Aí Deus, vendo a situação que estava acontecendo, para provar para Balaão o que estava acontecendo, ele revelou o anjo.
né, para Balaão, para ele poder enxergar, aqui meu filho, é isso que está acontecendo, por isso que eu estou te impedindo. Né? Então os olhos de Balaão se abriu e ele se prostrou sobre a terra, com certeza arrependido, né, porque ele não havia visto. E o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Então foi uma forma que o Senhor achou. Às vezes as coisas não estão dando errado na sua vida porque Deus tem te impedido de acontecer coisas piores, né? Igual ele está se explicando aqui. E a jumenta me viu e se afastou-se de mim por 3 vezes, isso o anjo falando. Se ela não se afastasse, certamente eu o teria matado, mas a jumenta eu o teria poupado. Então o que ele está querendo dizer aqui? Se não fosse a jumenta desviando o caminho, o anjo teria matado Balaão. Então, graças à vida da jumenta, né, de ela ter visto esse anjo, ele não sofreu essas consequências. Né? Então, graças a Deus, na verdade, né, que permitiu esse livramento para a vida dele, né? Porque talvez nem a jumenta estaria vendo o anjo. Né? Então, aqui ele fala que foi porque a jumenta se afastou. Né? Então, quando a gente erra, quando a gente peca, a gente perde algumas coisas da nossa vida. Balaão, naquele dia, podia ter perdido a vida, né? Mas Deus ainda assim quis dar uma chance para ele. Né? Para vocês terem uma ideia, deu até para a jumenta falar com ele, né? Quem diria? É só o nosso Deus mesmo para ser tão misericordioso com a gente. Assim também é no nosso dia a dia, quando a gente desobedece nossos pais, quando a gente talvez, né, se a gente tiver jovens assistindo nossa transmissão, quando a gente desobedece ou deixa de fazer algo certo com a nossa empresa, com o nosso patrão. Todo mundo tem pai e mãe, né? Então, quando você deixa de fazer o que é certo, Deus nos cobra de alguma forma, né? Sempre acontece alguma coisa com a gente, algo é tirado para a gente aprender uma lição, né? E com Balaão foi dessa forma. E Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei e não percebi que estavas parado no caminho, para me impedir de prosseguir. Agora, se eu estou fazendo o que te desagrada, eu voltarei. Então, assim que ele caiu em si, que Deus mostrou para ele foi e se arrependeu. E ele já disse logo para o Senhor, Senhor, me perdoa se eu estou te desagradando. Se esse caminho realmente não te agrada, eu não vou ir mais. Eu vou dar meia volta, vou voltar para trás. Né? Então, realmente ele entendeu, ele se prostrou e ele se arrependeu. Né? E assim também nas nossas vidas. Quando a gente faz algo de errado, é normal, todo mundo peca. Eu peco, Derlei peca, todo mundo peca. Né? Mas o ideal é o quê? Quando a gente pecar, a gente entendeu os sinais do Senhor para a nossa vida. O anjo teve que aparecer 3 vezes para impedir o caminho de Balaão. E mesmo assim ele não havia percebido, até que o Senhor, né, revelou para ele o anjo. Mas e quantas vezes que o Espírito Santo revela nas nossas vidas o erro e a gente não para ouvir, né, quando está errado. A gente não dá atenção à voz do Espírito Santo, né, às vezes para te falar, ei, não faz isso. Né, os adolescentes eles já estão cansados de nos ouvir falar sobre isso, desobediência, né, obedeça os seus pais e terá vida longa sobre a terra. A gente sempre enfatiza isso para eles porque é importante. Eu sei o quanto isso é importante. Eu também tenho pai, eu também tenho mãe e eu sei a importância disso para a minha vida, né, e para a minha geração. Então, realmente, quando você errar, quando alguma coisa de errado acontecer, lembre-se de reconhecer o erro e voltar atrás. Se for necessário voltar atrás, volte. Né? E aqui ele pergunta para o Senhor, se eu estiver errado, eu vou voltar. Né? Então o anjo responde do Senhor, o Senhor disse para Balaão, vá com os homens, mas farei apenas o que eu disser ser a vocês. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Então, por fim, o anjo liberou Balaão de continuar o seu caminho, porém, ele ia fazer tudo o que o Senhor mandasse. Né? Então aqui tem toda uma história para frente, né, que vocês podem estar lendo depois. A gente terminou aqui em Números 22, do 1 ao 35. Então, se vocês tiverem interesse, continua lendo a história para vocês verem como que acabou essa história. Talvez na nossa próxima rede de adolescentes a gente termine esse contexto, né? Ou não. Espero que vocês estejam aqui conosco para assistir. Mas que vocês entendam essa palavra. Que a desobediência, que você ficar questionando a Deus, nunca vai te levar a lugar nenhum. Balaão, ele já tinha tido a sua resposta. Deus já tinha falado para ele, cara, não vai. O povo é de Deus, como que você vai amaldiçoar as coisas de Deus? E ele mesmo assim, com certeza, né, o egoísmo bateu no seu coração, ele falou assim, nossa, mas é tantas riquezas, tantas oportunidades, por que não aceitar? Né? Eu acho que eu vou consultar Deus de novo. Às vezes a gente faz isso, não é mesmo? Fala assim, mas eu não acho que é tão errado eu desobedecer assim.
Ah, eu acho que não. Ah, eu acho que sim. Né? Eu lembro que uma vez em casa eu resolvi desobedecer meus pais, porque a minha amiga queria que eu fosse no mercado com ela, mas já estava tarde, já era noite. E o mercado era na rua de cima, mas eu era nova ainda na época. E eu desobedeci. Meu pai falou que não era para mim ir. Aí eu fiquei muito chateada. Falei, mas por que ele não quer deixar eu ir? Eu vou só aqui na rua de cima, o mercadinho é bem na esquina. Não era longe, realmente, era bem pertinho. Mas meu pai havia dito que não. Se ele disse que não, é porque ele tinha algum motivo. Né? E eu, como filha, deveria ter obedecido. Né? Por fim, eu acabei meio que fugindo, né, entre aspas, na rua de cima e fui levar a minha amiga. Só que, meu Deus, para vocês verem como que as coisas agem. Era só para levar ela para comprar bala e voltar. E demorou horrores, que foi o que fez meu pai descobrir que eu tinha saído de casa sozinha, sem pedir a permissão, e eu apanhei. E apanhei feio. Né? Então, toda coisa de errado que a gente faz tem a consequência. Né? E foi avisado, igual Deus fez aqui. Ele mandou um anjo para avisar. Né? E ainda mais a jumenta para ver o anjo para impedir que ele morresse. Né? Mas a gente, na maioria das vezes, a gente não ouve a voz do Senhor. Né? Então, que a partir de hoje você fique atento ao que o Senhor falar para você. Se seus pais disseram que não, se Deus disse que não, é não, queridos. Né? E também quando Ele diz que sim, é sim. Então, que você usufrua da sua vida. Né? Balaão poderia ter tido um dia maravilhoso, o Senhor poderia ter dado um dia extremamente maravilhoso, mas não. Teve que ir lá perder o tempo no caminho, machucou o pé, a coitada da jumenta teve que apanhar, né? Tudo por conta da desobediência de Balaão. Então que a gente possa aprender a obedecer ao Senhor, a ouvir sua voz e parar de ficar questionando quando Ele disser que sim e quando Ele disser que não. Amém, queridos? Essa é a palavra de hoje. Eu espero que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, né? Estamos com saudades. A gente não está podendo ter nosso culto, mas eu espero que vocês contem conosco, né? Amém? Que vocês usufruam desse dia e nos aguardem para os próximos semanas. Não sabemos se vamos estar aqui gravando novamente ou se a gente já vai poder estar tendo nossos cultos, mas estamos com muita saudade de vocês, tá bom? Vai comentando aí na nossa transmissão, fala de onde que você é, apresenta o seu nome e que o Senhor te abençoe. Amo vocês. Amém, queridos? Como as coisas mudaram rápido, né? Outro dia estávamos aqui na rede se abraçando, aí do nada as coisas deram uma acalmada, a gente não pôde mais se abraçar, a gente deu uma relaxada, né? Foi culpa nossa também um pouco, e agora a gente já não pode mais estar perto. Mas as coisas mudaram rápido, mas tem uma coisa que nunca muda, que é a misericórdia de Deus para a nossa vida. Isso nunca vai mudar, isso vai permanecer. Amamos muito vocês, estamos com saudades e agora vamos aguardar os próximos decretos, né, para a gente ver se a gente consegue reunir com vocês. Amém? Deus abençoe vocês, que o Senhor nos cubra com teu sangue, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, que tenha misericórdia da nossa vida e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amamos vocês e até a próxima. Até, beijo.